Boa noite! Sexta-feira, minha galera! Que tal passar a sexta-feira aí, uma horinha dela, conhecendo mais sobre uma grande autora? Pois é, vamos falar hoje com a Cíntia Izzo, ela que traz sua primeira obra, a primeira de muitas, eu não tenho dúvida, Inocência Quase Perdida. Ela vem trazer aí temáticas muito necessárias, muito importantes para a nossa sociedade. Então, vem chegando pra gente conhecer essa pessoa maravilhosa. Simbora, vou chamando ela primeiro e aí na sequência eu chamo a Natasha, que é a minha parceira de página aqui, querida. Vamos lá, meu povo, vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai, Cíntia. Eu tô aqui, pera lá, eu vou te convidar, Cíntia. Vê se chega o convite pra... Se chegou o convite, por favor. Isso, vamos chegando, Cleonice, boa noite. Márcia, Jardins de Luxor, boa noite. Vamos lá, vamos Não tá lá. me vendo, né? Não estou te vendo. Agora não tá me vendo, calma Não, aí. mas por mim tudo bem. Se eu não vê-la, eu consigo, eu tenho suporte aqui, visual, a não ser que você tá virada para a parede? Você Deixa eu colocou ver o aqui como suporte? que tá. Ah, agora Isso, foi. agora te vejo. Você me vê agora? Sim, 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 sim. Eu tive que Perfeito, colocar o perfeito. óculos. Eu tava vendo o pessoal entrando, eu não tava enxergando nada. Eita, eita, não, perfeito, perfeito, tá lindo. Vamos chamando a Natasha também. Como é que você tá? Como é que você tá, Cíntia? Tô mega animada pra te conhecer, Eu estou mulher. nervosa. Para com Estou extremamente isso, para nervosa. com isso. Sabe aquele Olha lá, friozinho na barriga? Natasha. Foi, Nossa, agora foi, às Natasha, parece 3. que a gente combinou, a gente tá meio de rosinha, assim, né? Uns tons, uma paleta diferente. Paleta. Tá Oi, conseguindo Cíntia. ver, Natasha? Eu não te vejo no celular, mas eu tô com suporte aqui. Eu Tá com vejo a suporte? Cíntia. Isso, eu Tá vejo a lindo, que a gente Cíntia. vem sempre preparada para ter o suporte aí, não tem problema. Instagram, você não vai derrubar a gente. Aí eu falo isso, E tem aí, pum, Deus me livre. eu já conheço ela, já conheço. Eu quero ver a Cíntia, quero conhecer a Cíntia. Então, fique à vontade, viu, Cíntia? Se sinta em casa, tá bom? Isso. Obrigada, José obrigada, gente. Paulo, boa noite. Piloto Carlos, boa noite. Sérgio, olha quanta gente do Criando Artes. Vamos que vamos. Ó, se cada um que estiver aqui mandar um aviãozinho para uma pessoa que curte literatura, as pessoas já virão aí pro nosso bate-papo, tá? Mandem um aviãozinho, quase que não sai a palavra aí, um aviãozinho para convidar mais gente. E se as pessoas não puderem entrar agora, depois elas vão assistir porque vai ficar gravadinho. Bora lá, meu povo. Vamos que vamos. Gente, Cíntia do céu, eu vi lá, conheci um pouquinho da sua história, né? Conheci ali um pouquinho da sua biografia, mas nada melhor, porque a leitura ela é legal, beleza, mas estar a frente, cara a cara aqui com a autora é melhor ainda. Antes de você falar, você tá bebendo alguma coisa, Cíntia? Então, eu amo vinho, né? Não, sexta-feira não sei como deixar fora. Então, eu tô com Não tinha vinho como, né, e mulher? Também água, porque acho. eu sinto muita sede com esse Eu calor, também, tem que ter ó. os dois. Necessidade básica dos seres humanos tem que estar no kit de sobrevivência. Vinho e água, gente, não tem jeito. Vamos lá. Vamos fazer Vamos um brindar, brinde. então. Brindemos a Brinde. Cíntia Izzo, muitos leitores para Isso. ela. Muito sucesso para nossa querida Cíntia. E bora lá, agora vai, hein, Cíntia? Diga para nós quem é a Cíntia antes de se tornar escritora. Bom, nossa, a Cíntia, como posso dizer? Eu fui muito agitada, né? Sempre fui muito agitada, fui muito estudiosa. Eu era terrível. O bom é que minha mãe não tá assistindo, minha mãe e o pai não conseguiram, né? Mas eu fui Putz, assim, eu gostava de atividades, eu não conseguia ficar parada. Não é diferente de hoje, tá? E eu comecei muito cedo com leitura. Eu não tive muito acesso, mas desde os 13, 14, eu já me preocupava com isso, né? De ter. Então, eu tive um histórico, assim, com literatura desde muito cedo. Talvez 13, 14, não seja tão cedo assim.
mas pela dificuldade da época, e não tinha assim, acesso tanto à biblioteca, mas eu tive, assim, não sei, pela idade de vocês, né? Eu Ah, comecei a ler tudo é aqueles jovem. Eu mesma livrinhos, tô na minha não, na minha adolescência. época, sabe aqueles livrinhos bem... Eu falo que é novela mexicana, não sei se vocês vão Ah, lembrar, mas Sabrina? aqueles livros que vinha Bianca, era Sim, Sabrina, foi a minha eu primeira li, literatura. eu li, eu li. Li muito, então entre esses 13 anos era esse tipo de leitura que eu tinha. Então eu comecei com esses livros, aí eu conheci depois, mais à frente, Paulo Coelho, que eu gosto muito, a Mônica Bonfiglio, né, que ela é mais, Espiritualista, né? mais de, é mais espiritual, né, era, na época ela fazia estudos de astrologia. Então a minha adolescência foi mais indo para este caminho, né. E Certo. mais à frente, outros poetas. Então, assim, comecei mais com esses tipos de livros. Certo. Fiquei um tempo Uhum. fora, né, sem estar lendo muito, trabalhando demais, focada demais. E eu sentia muita falta disso, né? Ai, vão perguntando que eu tô muito nervosa. Fica Fica, tranquila. Ó, fica tranquila. Ah, não, peraí, Stephanie, peraí. diga. Cíntia, nós temos a mesma idade, tá? Nós estamos Ah, aí, recém passamos dos 30. A Eu Stephanie sou que já tem quase 50 adolescente. aqui. Eu A sou Stephanie já tem quase... adolescente. Eu sou adolescente, gente. Vocês estão vendo aqui. Eu sou super adolescente ao Harry Potter e tal. Apesar de que Harry Potter nem faz amo, parte dos amo. adolescentes de agora. Ai, Jesus, já entrega. Mas enfim. Sou uma leitora também muito apaixonada aí, viu? Então, as minhas primeiras leituras aí, claro que eu era meio daquelas assim, que quando a professora falava assim, tal livro ainda não é bom para vocês, eu ia atrás daquele livro porque eu queria ser a diferentona e amadurecida, sabe? Mas eu li muito, sim. Eu li muito Sabrina, eu li muito Bianca. Deixava o arroz queimar enquanto eu estava lendo, enquanto eu estava lá presa no romance. Acontece assim mesmo, assim mesmo. Mas então diga para nós, esse seu processo, você decidiu escrever, decidiu aí, né, colocar aquilo que você sentia, muito do que você vivenciou nas páginas aí, né? Materializar isso. Como foi isso para você? Alguém te incentivou? Qual foi esse processo? Então, eu comecei a escrever com 16 anos. Né? Aos 16 eu fazia muita poesia, mas era uma época que eu era muito romântica. Então, era tudo muito meloso, né? E eu tive diários. Então, tudo que aconteceu, eu coloquei nesses diários. Então, eu tive aí, acho que uns 5 diários, até os 18. Aí depois tem aquele processo de reflexão. Falei, opa, não pode. Vai que alguém acha, vai que alguém lê. Rasguei tudo. Joguei tudo fora, rasguei, queimei. Fiquei com muito medo, né, dessa leitura. Esse processo de escrever, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tentei escrever um livro. Eu queria escrever um livro. E aí, era a primeira página, amassava e jogava fora. Não saía da primeira página. Porque eu tentava fazer em terceira pessoa. Eu queria criar um Entendi. personagem. Eu achava que seria muito mais fácil criando um personagem para contar uma história. Não funcionou. Uhum. E aí eu fiz, este ano eu entrei no projeto, vocês já chegaram a conhecer, que é o projeto Poesia e Sarau do Céu Taipas. E esse Sim, conhecemos projeto, pela assim, Márcia. isso, a Márcia, tem outras meninas também. Então, assim, esse projeto, Dentro do Céu, ele é direcionado, né, dirigido pelo Diego Ribor. E foi num bate-papo. Eu simplesmente me inscrevi por causa da minha filha. Eu queria que minha filha tivesse atividades. Então eu ia para a biblioteca, folhear livros, dar uma olhada. E aquele grupinho me chamou a atenção. Foi assim. E aí eu conversei com ele, fiz só uma pergunta como que faria para escrever um livro, né? Como seria esse processo? Tivemos um bate-papo super rápido. E naquele mesmo dia eu não consegui dormir. Não sei, me deu um estalo, que simplesmente eu cheguei em casa, meu marido ele trabalha muitas vezes à noite, e aí eu fui pro computador. Eu escrevi 5 páginas. Era 3 horas da manhã, eu ainda estava acordada. E não parei mais de escrever. Isso levou mais ou menos uns 4 meses. Mas assim, quando vem, vem mesmo. Não é um processo fácil, né? Mas eu tive
toda a orientação dele, de como ser feito, o que, que eu poderia... Assim, eu me abri mesmo, sem medo. Eu até falava assim, olha, eu vou escrever. Ele, como que tá? Estou escrevendo. O que vai acontecer eu não sei, mas eu estou escrevendo. Eu ainda brincava assim, estou escrevendo. Se vai ser publicado, eu não sei, mas eu estou escrevendo. Estou criando coragem. E aí, nasceu. Esse seu processo, ele foi mais no sentido de uma realização pessoal, de você, né, ver outras pessoas tendo contato com aquilo que você pôde viver, né, e aprendeu diante da sua resiliência, ou foi um processo quase que terapêutico de expurgar feridas antigas? Eu acho que os dois. Inicialmente, é um processo mais de cura mesmo. Porque você reviver para escrever é uma tortura. Não é fácil. Né? O processo de escrita, nesse sentido, quando a gente pega temas como este, não é fácil. Então, eu tive que reviver muitas vezes, porque eu escrevia, aí passava um tempo, eu lembrava de um detalhe a mais, eu acrescentava e relia. Então, assim, esse processo de reviver, de revisitar um momento que não foi tão agradável, não é fácil. E aí foi um processo de cura. Eu ainda digo que é um processo para mim. Até mesmo quando alguém comenta, quando lê, me dá um feedback, isso me dá um alerta. Aí eu não tinha noção de como seria o sentimento do outro. Eu tive muito cuidado com a escrita nesse sentido. Eu tive muito medo de como que isso ia chegar. Então, eu tive que me colocar no lugar do outro como leitor, imaginando como que essa pessoa ia ler. Então, assim, era a minha história, mas não, eu estava lendo uma história e tentando me tirar como personagem principal, porque não, tem que sair de cena e me colocar no lugar do outro como leitor. Sim. E aí, quando me deram um posicionamento, aí eu falei assim, poxa, isso vai ser útil. Eu não tinha essa noção, inicialmente. E é o que eu espero. Espero profundamente, assim, que alerte, que toque. E são detalhes, porque a escrita, eu tomei um cuidado de deixar não tão forte, mas também não esconder. Sabe, aquela coisa de, porque eu não sei quem vai ler. Eu não sei qual é a idade. Né? Eu tinha um receio disso. Eu não tenho como pegar um livro, lançar um livro e colocar assim... Depende se for um conto, né? Aqueles contos, tudo bem, eu vou fazer uma restrição de 18 mais. Mas não é o caso. Então, eu teria que ter um certo cuidado com como eu ia colocar no papel e como que o outro estaria lendo. Então, ele tem o relato e, ao mesmo tempo, para cada relato nesse sentido, tem pequenos poemas. Então, eu quis fazer um equilíbrio. Porque até mesmo um projeto, a gente fala muito de poesia, né? Então, ele tem poesia, ele é uma história, sim, mas tem poesia no meio. Perfeito, um livro híbrido. Nossa, que perfeito. Diga, Você tá com ele Natasha. aí? Você tá com ele aí? Sim, Sim. você tem ele. Mostra a capa aí pra gente. Dá pra ver, tá vendo? Só. Gente, olha esse olhar, o olhar dessa criança. Nossa. Olha, quem fez a capa foi o meu filho. Seu Ele filho? já trabalha. E isso para mim toca lá dentro. Eu tinha um banco de imagens, a gente trabalhou imagens, eu enviei para ele e eu falei, preciso dessas imagens. E aí tem algumas ideias que foi dele, né? A letra um pouco tremida. Assim, tem tudo um porquê, a capa é muito significativa. Aí quando vem de alguém que você ama, se torna mais significativa. E quando ele olhou de várias imagens, ele falou, mãe, esse olhar, porque tinha outras, ele falou assim, não pode ser um olhar tão triste. Porque não foi só tristeza, né? Quando eu conto aqui, tem um equilíbrio. Além das poesias, tem as memórias afetivas, aquelas memórias gostosas, que é o que me fez seguir. Então, aquele balãozinho de oxigênio ali, né, para você se manter de pé. Sempre. Durante todo o processo. Então, assim, eu dividi o livro em 4 partes. Então, ele vai ter a parte de infância, juventude, o momento mãe, que aí já vem a parte mais maternidade, e uma reflexão final, que é mais sentimentos e relações. E aí eu fiz nesse processo, né? 4 partes. Que bacana. Você fez uma autopublicação independente, né? Como que foi passar por isso, essa experiência? O que mudou para você enquanto esse olhar para a literatura de forma geral, né? Para essa grande engrenagem que é
o livro chegar até o final? Aprendi muito, foi um aprendizado, porque eu editei também. Eu tive todo o apoio dentro do projeto e eu me propus a estar editando. Então, eu tomei cuidado com as revisões. Pessoas que fizeram essa revisão para mim são pessoas que eu confio muito, pessoas que eu gosto muito. Então, eu tive muita parceria. Então, o livro ele foi escrito pela Cíntia, mas tem todo um suporte. E quando foi feita a publicação, que eu acompanhei passo a passo, né? Como subir uma casa. Sabe quando você faz tudo junto, em conjunto? Então, assim, sou super grata ao Diego. Tem a Márcia, a Maria, a Marilene, que são meninas que, durante o projeto, a gente batia um papo. Então, toda vez que eu escrevia algo novo, eu lia. E algumas partes eu não conseguia ler, eu travava. Então, assim, foi uma junção entre de confiança, de amizade, de dar opiniões, né? Se estava legal a capa, não estava. A poesia entrou depois, que eu já tinha escrito mais da metade do livro. E aí eu falei, poxa, tá faltando alguma coisa. Eu sentia que faltava algo. Falei, preciso relatar também de uma outra forma. Aí eu tive essa ideia em conjunto, conversei com o Diego e eu fiz as alterações e perguntei como que ficaria. Então, eu precisava dessa leitura também para ter um feedback antes da publicação. E foi um processo, assim, bem maravilhoso. Novo, né? Totalmente novo. Sem dúvida. Sem dúvida. Que do que eu costumo dizer, esses dias eu fiz até um post, porque chegou um livro para nós que tratava da temática de abuso. Eu vi. Né? E no próprio título do livro já vinha descrito, né? O título do livro né, a temática o título abuso, né? Enfim. E algumas outras questões lá que eu não vou me lembrar exatamente agora, que eu não tô com ele, acho que é aqui atrás. Mas, enfim. Porque esse assunto, inclusive, Cíntia, tem sido muito recorrente. Né? Nós temos, assim, recebido muitos livros, temos tido contato com muitos livros com mulheres que propriamente relatam, né, a situação de abuso, né? Situação de abuso que ocorre na maioria das vezes na infância, né? Essa outra autora também traz várias situações de abuso, até mesmo em sua vida adulta. Então, assim, para nós mulheres, é um fortalecimento tão grande o trabalho que você coloca. Eu sei que, como aquilo que você mesma disse, chega a ser um processo de cura, né? Um processo, às vezes, terapêutico, que é você expor, é você colocar para fora, é limpar aquelas feridinhas, né? Que ainda estão por ali e que nos fazem ser mais fortes, nos fazem superarmos muitas barreiras. E aquilo que eu coloquei ali no post, eu sou responsável pelos posts da Natasha, que é com a parte toda da organização aqui do Prosa, Verso e Vinho, eu fico mais com a parte de arte. E justamente assim, nos fez nos colocarmos no lugar de todas. Porque nós, enquanto mulheres, precisamos estar unidas. Às vezes até a mídia propaga uma rivalidade feminina, né? E que a gente sabe que não é nem um pouco saudável. Quando a gente vê uma autora como você, que teve muita coragem, sabe? Muita coragem de expor aquilo que doeu, de expor aquilo que machucou, como um alerta para outras e também como uma mensagem dizendo, você não tá sozinha não, tô aqui, né? Então, eu já vi que tua obra, além, é claro, tem a parte do processo de poesia, tem as partes boas desse caminho, as flores que vieram nesse caminho, não só as pedras, né? Mas eu sinto muito, eu sinto muito, assim, estar no lugar da outra, né? Essa empatia, ela é possível a partir de mulheres que se doam escrevendo sobre suas realidades. Então, logo de cara, isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Diga, Natasha. Cíntia, você está com ele nas suas mãos. Tem algum trecho que você gostaria, que é assim, que você gosta, o seu queridinho, para a gente conhecer um pouco, ou seja, do texto corrido, ou uma poesia que você tenha trabalhado aí dentro para nos prestigiar, para conhecer você? Vamos lá.
Olha, eu fiquei a tarde inteira folheando, olhando, falei, gente, o que que eu posso ler? Porque assim, quando é poesia, só poesia, você já lê direto. Você escolhe uma que você gosta, que tem uma mensagem legal e vai. As poesias dos contos, dos relatos, elas são não tão agradáveis, eu acho, mas não são pesadas, mas é sugestiva de entendimento. Mas eu fiz uma que é a finalização do livro, né? Tem toda uma finalização, uma reflexão, mas eu quis fazer uma poesia para o livro. Eu acho que ele dá uma resumida no livro. Eu tinha, ó, tá aqui, ó, com o marcador, tá vendo? Eu falei, vou deixar separado, porque eu não sabia se podia ler ou não. Falei, mas vou deixar, vou me preparar, vai que, né? Por Então eu favor, posso ler, sim. com Deixa eu certeza. só. E vamos chegando, olha só. Só que entra a gente aí para prestigiar. Deixem seus comentários, perguntas para a autora, meu povo. Deixem aqui também, que a gente replica para ela. Bom, tá aqui. Posso ler? Por favor. Pode. O título por si só já é Inocência Quase Perdida. Na mente de criança, já não era mais criança. Havia crescido, mas não desenvolvido. Muito sofrido, sem nenhum gemido, nenhum grunhido, ruído ou curtido. Ainda tão pequena, muito aprendido. Que pena desta pequena, que martírio, tanto delírio, acabou. Em mulher se transformou, mas nunca verdadeiramente amou. Sua alma corroída, moída, perdida, possuída, numa busca constante, foi também amante, sem felicidade, buscou igualdade. Assim como o homem trabalhou, lutou, jogou bola, ei, não me amola, no porre quase morre. Pra janela corre, grita, me socorre. Sem coragem, não pulou, calculou. Nada mudaria, apenas adiaria, a dor a seguiria. Precisará encarar, a vida vai cobrar, não precisa mais buscar. O amor em você é seu, sempre seu. Desde que tudo aconteceu, você não cresceu. Ainda és criança. Numa busca constante. Seja seu próprio calmante. Na inocência quase perdida, achou-se a medida. Sem culpa, sem medo ou desespero. Nada espero, mas tudo quero. Nossa. Olha Que só. que profundidade você nos traz. Olha, arrepiada aqui, porque é aquilo que eu falei, por meio da representatividade das suas palavras, a gente se coloca no lugar, né? E é um alerta, mas também é uma mensagem de esperança para que a gente não se apegue, para que a gente tente, né, vencer. Cada um vai ter seu tempo de vencer as suas feridas, as suas dificuldades. Cada um vai senti-las à sua maneira. Mas você nos traz essa luz no fim do túnel, de acreditar, né, de resiliência, de ser essa mulher fortíssima que você se transformou, sem dúvida, sem dúvida. Mas diga mais pra gente. Então, como é que você foi escrevendo o livro? Você falou que foi em 4 meses, você ia num bloquinho de notas, ou você precisa de um papel? Como é que foi essa organização sua para a escrita? Tá, no começo foi no caderno, já tinha um caderno para o projeto, e eu comecei escrevendo nesse caderno. Mas como sabia que tem aquele trabalho de repassar, falei, deixa eu ir adiantando, então já fui repassando. Mas tudo que eu escrevi, assim, escrever, por exemplo, eu tinha os dois, porque normalmente eu sentava no computador e já ia escrevendo já no formato mesmo do livro. Perfeito. Mas às vezes, em algum momento, na rua, ou eu estava em alguma visita, em algum lugar, ou até mesmo aqui em casa, e eu não tinha tempo de ir para o computador, mas veio na mente, eu já parava e escrevia, para não perder aquele flash, sabe? Aquela memória, ou até mesmo um pensamento. De repente, porque, assim, quando você está no processo de escrita, a sua cabeça praticamente não para. Pelo menos funcionou dessa forma comigo. Então, se eu estava lavando louça, fazendo afazeres da casa, a minha cabeça estava trabalhando. Porque eu estava fazendo aquilo para terminar, porque eu tinha que voltar para o livro. Eu tinha essa necessidade de fazer a continuidade. Então, a minha cabeça estava ali, ó, trabalhando. Banheiro dá gatilho. Já falei aqui diversas vezes, gente. Banheiro dá gatilho, banheiro é escritório. Esses dias eu estava até falando com uma autora aqui numa live, que no meu banheiro fica... O meu banheiro aqui, o mais próximo aqui, né? Fica
um quadro em aquarela de uma mulher de costas, enfim. E aí, na porta do banheiro. Aí eu falei, gente, eu preciso mudar, eu preciso colocar ali uma plaquinha escrita escritório, porque para mim é no banheiro que eu tenho as melhores ideias. É lá, gente, é lá. E aí a autora falou, não, quando você colocar a placa escritório, vai deixar de ser o seu escritório. Então, não coloque a placa. Então, não vai eu funcionar. acho que é bem isso. No dia a dia, né? Às vezes até o próprio banho, né? Enfim, eu falo que às vezes o banho é cura. Porque às vezes é no banho que a gente a gente tá se lavando, tirando das impurezas, se assim a gente for pensar de uma forma mais racional, mas ao mesmo tempo tem gente que chora no banho, tem gente que reflete no banho, né? Eu acredito que também seja um processo que a gente de autorreflexão ali. Eu preciso estar lendo sempre alguma coisa, então as minhas revelações são assim. E você, então, é nos afazeres de casa, dentro da sua, Porque assim, eu da trabalho sua de rotina. casa. Não, eu trabalho em casa, então eu tenho que ter tempo, eu tenho que me Perfeito. organizar o meu tempo. Então eu já acordo, filha para a escola, corro para fazer o que preciso. Meu marido chega, tem almoço, então assim, dona de casa, gente, não é dona de casa, só dona de casa, né? Então, e eu trabalho Sim. com velas aromáticas, então eu produzo em casa, final de ano é Eu corrido. sou. Eu amo. Então, Você não viu a tem esse descrição? outro Não, lado. desculpa aí, porque agora você está falando com uma pessoa que é Eu enlouquecida. amo Eu muito. E eu aprendi amo. isso, né? É uma delícia. Então, eu tenho esse processo de fazer as coisas da casa, que eu tenho meu processo da empresa, né? Eu tenho encomendas para fazer, tenho prazo para cumprir. Ao mesmo tempo, eu estava com um livro, minha filha para levar para as atividades dela lá no céu, que eu tenho dois. Um já vive sozinho, já é um homenzinho, eu falo que é um homenzinho de 23 anos, tá? A Ana tem 9, mas ainda depende muito. Então, assim, eu fico naquela correria. Então, assim, nos afazeres, eu tô tentando terminar tudo para voltar para o livro. Nesse processo de escrita, minha cabeça estava mais no livro, mas eu tinha que agilizar. Então, era tudo. Onde eu estava, então eu parava às vezes para escrever alguma frase, eu queria complementar o livro e vinha assim do nada. Ai, tem que pôr, você não esquece, não dá para esperar, tem que escrever e depois eu vou lá pro computador. Você entrega Eu para também, fora as suas velas, que eu já estou interessada aqui, ó. Entendi. Sabe? Você entrega Como a é que sua é? vela para fora? Você manda? Sempre! Você envia? Manda! Oba! Oba! Vamos depois dessa live conversar, que eu vou te encomendar velas aromáticas. Já falou com a pessoa certa aqui, porque eu sou dessa. Gente, ainda mais se eu sei que é tudo feito à mão, eu já fico louca. Ah, Enfim, que delícia de trabalho, né? É um trabalho inspirador. Eu falo que a questão da aromaterapia, ela é muito é uma importante, delícia. né? Muda É uma completamente até nosso maravilha. humor. É uma terapia também, a produção. Então, assim, quando Sim. eu olho, eu falei, poxa, eu trabalho com a minha mão, né? O livro não foi diferente, a questão da mente, coração, ali escrevendo. Falei, poxa, o que eu vou encaixar mais aqui? Vai chegar uma hora que eu não vou dar conta, né? Tem que dar uma desacelerada. Exato, exato. Nossa, delícia de ouvir você falando. Mas e aí, todo mundo de casa entendia quando a mamãe estava ali no modo escritora? Como é que Nem funcionava? falavam. Não, ali cada um no canto, deixa ela, né? Porque tem aquele processo que a gente fica meio acelerada, meio estressada. Eu falei, não, me deixa quieta, deixa eu finalizar. Mas todos entendiam, sim. Somos em 3 aqui, né? E mais um É. cachorro, tá tudo certo. Ai, que delícia. Eu amo Até o o cachorro bicho, fica amo o quieto bicho. agora. Olha aí! Eu ainda falei Ai, assim que pro meu marido, delícia. pelo amor de Deus, fica na sala, cuida do Theo, que é o cachorrinho, cuida do Theo, não deixa ele latir. Tá quietinho. Eu falei, nossa, como obedeceu, que maravilha. viu quem Tá manda vendo? nessa casa? Ah, com certeza. Eles não têm dúvida. Tem um detalhe em relação ao livro, Diga. assim, do processo, né? É, Uhum. o porquê, né? Como que eu... Por mais que eu quisesse lá atrás, acho que o que me incentivou, o que me deu mais coragem é que, infelizmente, minha filha passou por uma situação muito parecida. E ela me contou. E aí, anos atrás, não tinha isso, né? Não tinha gente falar. Por Não. mais que a gente tentasse falar, não acreditavam ou abafavam. E É, aí, quando eu vi a coragem, né, da conversa, falei, nossa, como é importante hoje a gente sentar com um filho, uma filha, uma criança, a gente tem que sentar com as nossas crianças e falar sobre ouvir. isso.
Principalmente, Sim. principalmente. E foi um bate-papo muito simples. É simplesmente eu falar assim, olha, filha, estava passando uma reportagem. Eu falei, nossa, eu nunca conversei isso com você. Mas se um dia acontecer, expliquei, você me conta. Me deu 5 minutos. Talvez se eu não tivesse tido essa conversa inicial, talvez ela tivesse demorado um pouco mais, ou talvez nem me contasse. E aí aquilo Maior me deu, receio, né? nossa, e me deu um gatilho, e eu pensei, falei, poxa, não acredito. E aí foi quando eu comecei a reviver antes de escrever. Eu falei, poxa, foi comigo, e eu fiz de tudo para proteger, né? E aí foi um momento que ela estava de férias, estava com o pai, estava comigo, e eu me culpei muito. E eu falei, não vou deixar. Primeiro conversei muito, expliquei, a gente tomou as providências, e eu falei, não quero, eu tenho sobrinhas, eu tenho mais crianças à minha volta. E aí eu falei assim, tem pessoas específicas que eu conheço que eu gostaria muito que lessem. Um alerta. Eu tenho um trechinho que eu Exato. gostaria de ler para vocês. Claro, por Pode? favor, Que aí sim. vocês vão Pode. entender. Quer ver? Aí é a parte da escrita normal, tá? Ah, ao lado da nossa porta havia 2 vizinhos que dividiam o quarto, que era bem pequeno. Tinha apenas um beliche que me lembro. O vizinho 1 era alto, magro, cabelos escuros e eu achava bonito. Já o vizinho 2 era alto, meio gordinho, com cabelos alaranjados e um bigodinho feio. Creio que para uma criança com seus 5 ou 6 anos, qualquer um pareceria alto. No topo da escada havia o vizinho 3. Sua porta era de frente à nossa e eram separadas apenas por um corredor longo que dava vista para o pátio. Ele era simpático, nem gordo nem magro, cabelos e olhos... Não, nem gordo nem magro, cabelos e olhos claros. O que tinha em comum? Eram amigáveis. E na maioria das vezes, sempre vai ser amigável. Sempre vai ser alguém muito próximo. Próximo. Sempre. Hoje, infelizmente, mudou um pouco. Hoje já não é só isso. Quando a gente fala de internet, WhatsApp, Instagram, qualquer página de rede social, qualquer página, as nossas crianças estão mais acessíveis, não só gente próxima, né? Aí você tem acesso aí a pessoas estranhas, que se E fazem se de passam, né? amigáveis, Se passam, simpáticos. usam Uhum. fotografias, né, para se parecer da mesma Então, assim, é um idade. cuidado, hoje um cuidado é redobrado, né? É redobrado. Exato. Cíntia, deixa eu te perguntar sobre a estrutura do seu livro. Você disse que são 4 partes, tá? Uhum. Você separa bem essas fases da sua vida, mas dentro dessas 4 partes, você tem capítulos ou você tem texto corrido, onde a gente sabe que ali você está fazendo um compilado do primeiro momento, do segundo, como que você traz a sua estrutura interna? Isso, na verdade, assim, são 4 partes com esses temas Uhum. e é texto corrido. Mas é uma continuidade, dá uma sequência. Então, vai ter aí desde a parte da infância, tudo o que aconteceu, que vai emendando na adolescência, o que causou na adolescência. Então, quando eu menciono de choros compulsível, desculpa, hoje a gente tem o que a gente fala de ansiedade. Só que, assim, ansiedade a gente não usava esse termo lá atrás. Mas, assim, Sim. talvez fosse o início de depressão. Que suporte eu tive? Que sensação? Que sentimento? Então, eu emendo nisso. E quando vem já no momento mãe, o que aconteceu anteriormente que causou todas aquelas escolhas erradas, ou pensamentos, sentimentos. E eu fui, assim, eu fiz muitas escolhas, né? E aí quando eu fui iniciar esse livro, eu pensei, quem vai querer ler? Primeira coisa que eu pensei, como que eu vou fazer? Quando ele me deu a dica, não, escreve a sua história. Fala mesmo, fala como se fosse um diário, é seu, e vai escrevendo. Aí eu falei, poxa, mas uma autobiografia? Não sou famosa, não sou conhecida, quem vai querer ler? É difícil quando você pensa na autobiografia de um famoso, o pessoal é curioso, quer ver. Mas existe um tema por trás disso, que não é um tema tão... É um tema que existe, que está aí, acontece o tempo todo. Existia lá atrás, existe agora, e infelizmente ainda vai. E a gente tem que trabalhar isso com É os um nossos filhos, né? As nossas tema, crianças. é um tema que durante a sua fala, do vídeo que você preparou para divulgar a live de hoje, é aquilo que você falou. É um assunto que muitas vezes é ignorado, né? É um assunto que as pessoas evitam falar. Ah, porque é pesado, né? Ai, porque
Enfim, a gente precisa, né, alto astral, falar sobre coisas legais e tudo mais. Mas ele precisa ser falado. Ele Uhum. precisa ser alertado. As nossas crianças precisam de nós, né? Precisam desse nosso apoio, desse nosso suporte e principalmente dos nossos ouvidos e atenção muito apurada diante disso. Então, no momento em que você traz, seja por meio da tua estrutura de prosa, seja por meio da tua estrutura de versos, e quando você relata, ou quando você descreve uma situação desse sofrimento e de reflexos que você visualiza depois no decorrer, porque pelo que eu percebi na sua descrição do livro, ele é cronológico, né? Ele vai acontecendo da infância até a fase adulta de uma forma linear, certo? Isso. Então, quando você traz, né, cada pedacinho, cada relance, cada flash dessa história, você alerta mais uma pessoa. E é aquilo que eu falei, ou estimula que mais e mais pessoas fiquem atentas a isso, que mais e mais pessoas possam também buscar essa cura interior que você buscou. Porque tem gente que ainda não conseguiu, né? Tem gente que ainda não conseguiu essa cura. Tem gente que ainda não conseguiu portas para buscar essa cura. Então, você conseguiu construir a sua, eu não sei se você chegou a algum processo de terapia, né? Eu não sei como é que foi essa tua busca. Se você se sentir à vontade e quiser falar, você fala, se não também eu vou compreender muito, tá? Não, Fica a tranquilo. seu critério. Na verdade, eu não fiz terapia, mas já no processo de escrita, já estava pronto, a gente estava com a data, porque o lançamento oficial do livro foi dia 15, semana passada. E a gente fez lá no Céu. É recente, é super novo. E ali no Céu Types, nós fizemos na biblioteca. E tem um cenário, tá publicado na minha rede social, quem quiser dar uma olhada. Fizeram um cenário incrível. Eles têm essa preocupação. Então, assim, no dia da divulgação, do lançamento, eu recebi as pessoas que eu amo, pessoas, né, que você já tem contato. Então, eu tava como eu estou. Agora eu tô melhor, mas eu tava muito nervosa. Então, no dia do lançamento, imagina como eu estava, vendo pessoas ali que ninguém sabia. No processo de escrita, eu conversei, meu esposo fez eu conversar com meus pais. Falou, antes de você lançar, alguém ler e mencionar, é melhor você conversar. Então, isso eu trouxe à tona, eu tô com 42 anos. Quanto tempo atrás? E mesmo assim foi um choque. Então, eu tive que ter essa coragem. Além de escrever, encarar pai e mãe e falar, olha, explicar o porquê do livro. Qual a importância do livro? Eu tive que explicar isso. E aí, no dia do lançamento, um dia antes, um rapaz foi me perguntar, o Theo lá do... Então, não tinham ciência do acontecido, certo? Nunca, ninguém. Durante toda a minha vida. Eu costumava falar que eu levaria para o túmulo. Eu até lembro de uma frase que eu falei para o meu marido, assim, ele falou assim, todo ser humano tem segredo. E por mais que a gente seja casado, você não sabe tudo de mim, como eu também não sei tudo a seu respeito. Então, nós temos segredos. Eu falei, eu tenho um segredo que eu levo para o túmulo. E era relacionado a isso. Eu falei, não é bem por aí. E quando eu fui falar com o Theo lá no lançamento, uns dias ou um dia antes, eu falei sobre o livro, e aí ele perguntou, você já fez terapia? Eu falei, não, por quê? Ele tem um processo lá que ele aprendeu pro teatro, ele falou assim, porque quando você tocou no assunto, a sua voz muda. Foi porque é um processo que ainda tá, e eu busquei, a terapia que eu fiz durante toda a minha vida, eu acho que foi isso, é estudar, trabalhar, ocupar minha mente. Então eu fiz isso durante toda a minha vida. Eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito. Você buscou processos terapêuticos, né? Processos que te faziam bem e que muitas vezes te preenchiam para que você não viesse a pensar em algumas situações, né? Foi basicamente isso mesmo. Uhum. Então, eu acho que foi, além assim, o carinho, o amor da família, que isso é muito importante, por mais que eles não soubessem, eu fui muito mimada. Eu tive pai e mãe, muitos tios, então eu tive um mimo. Eu costumo falar até hoje. Fui a primeira neta, então minha avó me amava mais. Fui a primeira sobrinha, então eu sou a mais querida. Não adianta meus irmãos questionarem isso. Então, assim, eu tive aquele mimo, aquele amor todo, aquela proteção. Então, você põe na balança o que foi ruim, mas, poxa, tinha o outro lado, por mais que eles não soubessem. Então, isso também foi uma estrutura. Então, a minha estrutura familiar, todo esse amor em volta.
foi uma terapia. Foi mais Você uma teve terapia. Mas eu tô apoio, conseguindo apesar lutar. deles não saberem, né? Eu falo Sim. do processo eu falo agora não do processo de processos terapêuticos, mas de terapia, justamente porque nos ajuda. Eu tô aqui falando isso, Gê, nem sei porque eu tô falando isso, mas enfim. É porque tem muita gente que rotula a parte de terapia com, terapia é pra gente doida, né? Terapia é pra, sei lá, pra gente, pessoa que não tá conseguindo ter o autocontrole. Na verdade, não. A terapia, ela Não. serve, na verdade, para que a gente possa se conhecer, né? Para que a gente Mas eu possa nunca ter um tive tempo. autoconhecimento de Agora eu nós parei. mesmos. Acho que Entendi. agora é o momento. Mas sabe que eu tinha uma vida muito corrida. Eu dei uma desacelerada quando eu comecei a trabalhar por conta. E quando você tem um processo de Uhum. trabalhar para a empresa, então assim, não tem como, né? Você fica naquela correria. Então, quando eu Sim. comecei a trabalhar para mim mesma, e aí eu desacelerei, comecei a ter mais tempo. Eu falo que eu costumo ter um pouco mais de qualidade de vida, porque eu Sim. consigo ser mais leve. Eu era muito Olhar estressada, mais muito. para Trabalhava. Cíntia. Sim, hoje eu faço isso, mas eu não fazia. Então eu falei, poxa, agora, quando ele mencionou terapia, eu falei, poxa, agora eu tenho tempo. Eu posso procurar. E é bom, eu conheço pessoas que fazem. Sim, Eu não tenho nada contra, sim. imagina. Não, eu jamais iria supor isso, né? Mas assim, eu só tô assim explicando que o processo o processo de realização de uma terapia, eu acho que até todos nós, enquanto seres humanos, poderíamos experimentar, pelo menos, para o autoconhecimento, né? Porque a Sim, terapia nada mais é do que o autoconhecimento, que a gente possa se conhecer pela parte de dentro, né? Possa saber quais são os nossos gatilhos, que talvez deixe a gente mais nervoso, né? Possa nos entender como um todo. E você, que bom, que encontrou muitas pessoas, uma rede de apoio na sua família, né? E, enfim, amigos, pessoas que tiveram muito carinho contigo, para que você tivesse forças para seguir adiante, né? Isso é fundamental, isso é muito importante. E quando, aquilo que eu já te falei, quando você relata, quando você traz coisas que foram vividas por ti, você dá voz a outras, né? Você dá voz, você dá força, você dá esperança a outras pessoas, a outras mulheres, né? Então, é fundamental tudo isso. Inclusive, Eu, se você tiver mais trechos e quiser trazer para nós, pode trazer. Fica à vontade. Diga, Natasha. se a Cíntia tiver algum trecho que queira ler para nós, sinta-se à vontade, tá? Eu queria, Cíntia, que você, na verdade, falasse um pouquinho mais para nós como que foi o seu lançamento, que é um momento importante, né? Ali você está, na verdade, se mostrando enquanto escritora. Daqui para frente, além de tudo que você já fazia, agora você tem mais essa característica aí, né? Então, como que foi fazer essa organização, pensar nesse dia? Para que a gente possa entender um pouquinho mais aí sobre esse seu processo, o primeiro, e vamos torcer que seja o primeiro de vários, para que Vai você ser, possa, né? eu tenho certeza. a gente pretende fazer um relançamento em outras bibliotecas também. Né? Tem a biblioteca Érico Veríssimo, não combinamos ainda, mas eles costumam trazer escolas, né, adolescentes. E quando o livro nasceu, eu falo que ele nasceu mesmo, é meu terceiro filho, a, a gente pensou nessa possibilidade. E, assim, o lançamento em si no dia teve aquela preocupação, a gente ter um espaço legal, eles tinham preocupação com essa decoração, com esse cenário que pudesse representar, porque como que a gente ia falar desse livro? Como que a gente ia tocar nesse tema? Eu vi as Né? roupas Então, penduradas. nossa, gente, maravilhoso. Assim, ela pensou em tudo e aquilo para mim foi. E quando eu mandei a foto para minha mãe, ela olhou a mala embaixo da mesa, que assim, tem as roupas penduradas, tem uma mesa, é um quartinho de cortiço. E a mala embaixo da mesa, ela é muito significativa. Não está no livro, porque não é lembrança minha. Tudo que eu trago no livro é a minha história, é o que eu lembro da forma como eu lembro. Sim. E a mala, eu só comentei lá e ela colocou, porque a mala, minha mãe tirava toda a roupa, aquelas malas de papelão antiga, tirava toda a roupa, forrava e me colocava para dormir. Eu era um bebê, ela colocava embaixo da mesa. Quando minha mãe viu a Certo. foto, ela relembrou assim, e quando eu vi a botija que é de água em cima da mesa, tudo aquilo é da minha época, foi da minha vivência. Então, teve toda essa preocupação para poder trazer essa memória, porque quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, eu já me emocionei. E Sem ela fez dúvida. uma abertura, a Carla, ela trabalha na biblioteca, ela cuida da biblioteca. E ela também trabalha com artes. Ela fez uma abertura, uma encenação de costas, só falando.
e Nossa. representando como se tivesse alguém. Eu tenho gravado, eu não publiquei isso, porque eu nem perguntei se podia, tal, Aham. mas eu tenho gravado, se puder eu até mando pelo WhatsApp, Por posso mandar para a favor, Natasha, por favor. porque na hora que ela começou, eu já chorei, gente, não aguentei. Aí eu tentando, ela fazendo, eu de costas, porque eu fiz questão de sentar junto com o pessoal. Eu deixei o cenário ser visto. Então ela ficou representando e eu sentada, que nós deixamos mesas para ficar confortável, com água, tava um calor daqueles. Eu falei, não, tem que ter pelo menos água para refrescar o pessoal. Então a gente teve uma preocupação de como ficar confortável para quem estivesse ali, que ia durar em torno de 1 horinha, né? Mas Uhum. essa representação dela, e eu aqui, né, tentando. Falei, não, quando eu for para frente, eu não posso estar com essa cara inchada, eu tenho que estar com postura. Mas não deu, foi assim, emocionante para todo mundo. Então foi muita emoção. Pela história, pelas pessoas que estavam, né? Tinha minha filha, meu filho chegou um pouquinho depois, mas ele se emocionou só de olhar, porque foi como foi, ele não tinha visto o livro em mãos. E é diferente da gente ter digitado lá no computador, eu ver a capa pronta no arquivo e pegar o livro. Não, não dá para explicar. A sensação é totalmente diferente. Então, esse processo do lançamento, para mim, pela história, e talvez eu me prepare mais para frente para os próximos, mas já me disseram assim, a emoção você vai ter em todas. E Porque não é é tocar no vergonha assunto. alguma. Não tenha receio, não Você tenha vai se emocionar, vergonha de não tem expor. jeito. Né? Falei, poxa, eu já sou chorona, que eu sou muito emotiva. Sempre fui. Mas foi incrível. Mas assim, vai ter esses relançamentos para 2024, a gente vai trabalhar para divulgar todos os livros do projeto. Esse projeto do Céu, ele abriu assim para mulheres, não só para mim, mas quando a gente fala da Márcia, né, a Maria, que também tem uma história incrível, que a Márcia e a Mari trabalham muito com poesia. Os livros delas são muito Uhum. poéticos, né? O Sim. meu e o da Maria já é a nossa história, é a nossa vivência. São duas escritas diferentes, mas que, sabe, é maravilhoso. Então, próximo ano a gente vai trabalhar muito isso, é divulgar os nossos livros, fazer novas divulgações. Eu quero que esse livro, vou ser super sincera, quando eu fiquei sabendo do projeto, eu não sabia que o livro seria para venda. Não sabia, achei que ficaria uma cópia minha e uma cópia na biblioteca. Quando Uhum. eles falaram, eu falei, poxa, que legal. Então, assim, eu já tinha conversado aqui, eu tenho um projeto mesmo de uma parte desse livro ir para uma instituição. Eu já pesquisei algumas, eu preciso visitá-las para conhecer. Tem uma na Vila Mariana, que é uma casa de apoio. São 2 casas de apoio. Que Certo. jovens que sofreram abuso de 0 a 18 anos ficam numa casa. E, se eu não me engano, de 11 a 18 ficam numa outra casa que engravidaram. Então, eles separam por causa disso. E quando eu li, eu achei o máximo, mas eu preciso ir lá, conhecer. Então, já que tem essa possibilidade que eu não sabia e não estava, isso não tinha o meu projeto. Eu entrei em 2023 com outras coisas em mente, trabalhando Sim. com vela. Tipo, o livro nasceu assim, caiu, acho que era o momento. Não é acho. É tipo assim, tudo tem seu momento. Tudo tem sua hora. Talvez anos atrás eu não conseguisse fazer o que eu fiz hoje. Então era hoje, tinha que ser Uhum. agora. Então, já que veio, então que ele tenha uma benfeitoria, tanto na parte financeira, como na parte de auxílio mesmo. Eu até escrevo aqui, que quando eu faço deu até branco agora. Fica tranquila. Quando eu abro ele, quando a gente inicia o prefácio, a introdução, eu menciono que ele não é um livro de autoajuda, mas é um livro que vai trazer fases que, de repente, alguém vai se identificar, de alguma forma. Né? Então, cada parte dele, alguém vai se encaixar de algum jeito, ver, poxa, eu tenho que observar ali, vai alertar, vai fazer talvez outras mulheres falar, filhos falarem também, e quem fez ou não fez, olhar e falar, poxa, né? Então, assim, a gente não sabe em que mãos vai chegar. Então, já que ele está aqui, nasceu bonitinho, então eu quero ter esse caminho, tanto na parte de auxílio, como nessa parte de ajuda, que eu acho que isso vai me fazer muito bem. Isso vai me Com fazer certeza. assim, E muito bem. pense depois, né, de uma forma muito tranquila, depois você vê, de acordo com essa tua expectativa diante, né, de pegar aí
parte daquilo que você consegue de venda para estar auxiliando nesse processo de instituição, de repente abrir mais esse leque para vender seu livro, né? Conseguir abrir mais esse leque, de repente fazer uso, não sei, Amazon, ou talvez outros meios, lojas virtuais também. Ele tá já no clube de autores. Então, né? ele está somente no clube de autores, pelo que eu compreendi, né? Isso, então, mas assim, ali ou você vende autores... por lá, ou você vende por você. Isso. Só que no clube de autores tem um período que, dependendo a saída, ele já libera para a Amazon, outras plataformas de vendas. Então, eu estou aguardando. Eu estou ansiosa para ver em outras plataformas também. Mas dá para comprar também direto. Aí eu já estou me organizando para isso. Assim. Ai, que ótimo, que ótimo. Então, assim, é aquilo. Esse processo de... infelizmente, quando a gente termina o livro, publicou, tem ele material, o processo ainda não terminou, né? Então, a gente vai ter que agora partir da divulgação. E hoje em dia, essa questão do marketing pessoal, ele tá muito mais latente, né? Ele tá super latente aí. E quem não aparece, infelizmente, aí não vai conseguir, digamos assim, ter um espaço maior para mostrar o trabalho. Então, invista mesmo em mostrar a tua obra, mostrar o teu trabalho, participar de feiras literárias. Pô, você tá em São Paulo, no coração da cultura brasileira aí, né? Então, eu conheço gente, pra você ter ideia, tá? Que fica lá no museu, gente, no MASP. O nome do MASP. museu? No MASP. Que fica lá. Eu cheguei já a comprar livro, acho que a Natasha também já. Que a gente vai lá para o MASP e fica alguns autores lá vendendo o seu livro, né? Aguardando, principalmente aos domingos que a Paulista se fecha. O pessoal circula, né? lá na região. Isso. Fica lá aguardando pessoas passarem para vender seu livro. Para falar, olha, eu sou fulana, né? Eu tô aqui, tô escrevendo sobre isso. Se você tiver interesse, vem cá, é assim, assado. Gente, a gente hoje em dia, enquanto escritora, a gente tem que mostrar carinho. A gente tem que mostrar carinho. A gente tem que ter cara de pau, né? Não tem que ter vergonha. Precisamos ir lá. E lá você vai encontrar pessoas do Brasil todo, não só paulistas, porque eu já estive num domingo lá, a Stephanie já esteve, nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Então, se a gente é abordada por você, se a gente é tocada por você, a gente compra sim seu livro, a gente traz para nossa cidade e vai disseminando. Né? A gente, na verdade, é aquele trabalho de formiguinha mesmo. Né? O escritor, o autor, ele começa assim, de formiguinha em formiguinha. Daqui a pouco ele pega o jeito das mídias sociais. Tem gente que já vai direto. Né? Mas tem gente que demora um pouquinho, que prefere o contato, prefere explicar primeiro. O boca a boca também é uma troca. Talvez lá você encontre pessoas que passaram por situações semelhantes e aí você já consegue uma troca, né? Uma força-tarefa, já vai conseguindo mais e mais pessoas que te ajudam a divulgar. E é assim que a gente propaga a literatura brasileira hoje em dia, né? Infelizmente, gente, onde eu vou, a gente tem que sair. Eu vou com ele. Eu falo que agora ele é meu livrinho de mão, né? Onde eu vou, tô levando. Eu conheço bastante gente. Então, eu esbarrei com alguém e falei, nossa, eu escrevi um livro. E às vezes eu não falo sobre. Eu falo, olha, pessoal, dá uma lidinha, eu queria te dar uma breve. Porque assim, às vezes ainda não. Tocar no assunto, falar muito do livro, eu ainda estou. Porque eu não esperava, de verdade. É algo muito novo. Mas está sendo bem gratificante. Sim, Natasha, por exemplo, eu convido ela às vezes, né? Natasha é minha cunhada, né? Sou casada com a irmã dela. Então, às vezes a gente fala assim, ô Natasha, vamos lá no shopping, né? Tem lá tal restaurante, a gente gosta do drink de lá. Então, vamos lá tomar um negócio, vamos lá comer uma feijoada no sábado, ela vai. Só que ela vai com a bolsa desse tamanho assim, uma bolsa, que ela vai carregando os livros dela. Que aí, se ela encontra fulano, ela já fala, oi, fulano, tudo bem? Pois é, você tá sabendo que eu escrevi um livro? E aí já vem fulano, puxa, Natasha, mas como é que eu compro e tal? Não, peraí, eu tenho aqui. Tadã! Ela mostra o livro pra pessoa. Nossa, mas como é que eu posso fazer para comprar? Ela já fala, pô, tem o meu Pix. Coloca aí, nananana, e assim, ai, mas e aí
mãe, eu queria uma dedicatória. Sem problema, ela já desembrulha Puxa, o cadê? livro lá, já pega a caneta que ela também carrega, já vamos lá. Para quem que você quer dar o livro? É para você mesmo? Ah, beleza, vamos lá. E assim a gente faz, gente. É assim. É assim, Eu autores sempre levo o meu brasileiros. livro. Exato. Nessa ocasião a gente tinha, foi logo quando eu fiz o lançamento, em março, abril, né? Então eu sempre carregava uns 3 comigo, por isso a bolsa grande. Mas atualmente eu sempre tenho um comigo. Aonde eu vou, eu tenho um comigo, ou na mochila ou na bolsa transversal que eu uso, dependendo do que eu preciso levar, mas sempre tem um livro mesmo, porque é aquele momento que a gente pode às vezes só mostrar, ou muitas vezes vender também, né? Então a gente não pode perder a oportunidade. Toda hora é hora. É isso mesmo. É isso mesmo. É Toda oportunidade. hora é uma Aproveitar a qualquer oportunidade. momento. Escritor brasileiro, ó, soa, minha gente, soa. Mas a gente consegue, a gente, né? Eles acham que vão calar a gente, mas a gente consegue. A gente se enfia no cantinho ali, aqui e consegue. Já fiquei tão feliz que na Flip que tivemos aí em São Paulo, né? Não, São Paulo, Não, não, perdão, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. tá tendo, tá tendo. Não, peraí, a do Rio. Tá tendo flip no Rio de Janeiro. Gente, Teve lá em cima, em Pernambuco, né? não. Se eu não me engano. Qual foi o nome daquela gente do Rio de Janeiro que tivemos? Não, a Ai, calma aí. Bienal. Ai, perdão, Bienal. Isso que Mas me tá tendo fugiu a o nome aqui flip agora. no Sim, interior a aqui do Flip, Rio. sim. Mas tô falando da Bienal. Já fiquei muito feliz que na Bienal teve um espaço para autopublicação, para autores independentes. Então, quer dizer que já estão olhando para nós, né? Quer dizer que já estão olhando para autores independentes. Porque muitas pessoas... não sei se por receio, pode ser que sim, por receio, né? Ou por N fatores, aguardam que uma editora, né, possa, enfim, ter um olhar e te publicar, né? Mas assim, a autopublicação tem ganhado um espaço muito significativo e muito importante aqui no Brasil, né? Então nós precisamos aí, quem levanta a bandeira da autopublicação, a gente aqui acha que 90%, ou sei lá, acho que 99,9% dos autores que passam por aqui são autopublicados, né? Então a gente precisa sim, né, estar aí aparecendo, estar nas feiras, tá rolando lá em Paraty também, né? Ah, eu vi. Que Isso é eu a Tá vi. rolando flip. em Que é a flip, Paraty, né? a Flip, né? Eu tô confundindo o nome de Bienal com Flip, mas tá tudo certo, sexta-feira. E é isso, a gente tem que estar em pequenas feirinhas e tudo mais. A gente conhece também uma outra autora, talvez seja uma possibilidade de você entrar em contato também. Nós temos a Kátia Pino, sou super fã dela. Natasha, acho que também. Ela tem foto lá, ela monta a banquinha dela, senta lá, né, na praça e vai recebendo a galera. E olha aqui meu livro. Olha isso, olha isso, olha aquilo, e vai se divulgando e vai vendendo. Ela também faz alguns projetos para levar literatura, que ela mora lá em Paquetá, aí no interiorzinho aí, né, perto do Do Rio. Rio. E então, assim, hoje em dia, nós, enquanto autores autopublicados, a gente é assim. E às vezes acontece assim também, um autor compra do outro, né? Conheci um autor, o autor compra o meu livro, compra o livro dele, e assim a gente vai criando conexões. Olha, eu falo que é uma energia, né? É uma energia, Cíntia, que vai te fortalecer cada vez mais. Essas trocas com os autores aí, sem dúvida, mulher. Aqui teve gente que... A Márcia mesmo, sua amiga. Márcia aqui tá, nossa seguidora, conheceu a gente. E aí ela estava participando de uma live, um autor muito querido também. Conheceu ela, né, que é o Zaqueu, conheceu a Márcia, os dois já trocam confidências. E é assim, a gente vai, né, criando laços muito importantes que fortalecem a gente. Eu conheci vocês através da Márcia. Olha, Foi a Márcia que tinha falado. gente. Que bacana. Cíntia, mas olha só, o que eu vejo assim, eu vejo a sua temática, né? Uma mensagem importantíssima chegar a mais pessoas, né? Vejo que você tem um leque de divulgação grande, se você pensar nas escolas, né? Para pelo menos divulgar.
A questão da venda, ela vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, a gente sabe. O que você comentou sobre pegar ou destinar parte desta venda para uma instituição, isso só tem a crescer dentro da proposta do livro em si, que é o que ajudar as pessoas, conscientizar, alertar, que é isso que é o mais importante, né? Então, assim, você levanta uma bandeira importantíssima, né, aqui para nós, né, brasileiros, principalmente para as mulheres. Então, a gente só tem a nossa admiração por você, né, por ser mais Obrigada. uma voz, né, que está representando tantas mulheres, né, tantas pessoas e também meninos, vamos dizer, né, não só necessariamente as mulheres, né? E Sim, Cíntia, só aproveitar teu gancho, Natasha. Às vezes a gente fala que esses ok. livros são feitos para mulheres, né? E ela aqui falou até para meninos. Eu acho também que quando a gente fala mulheres, às vezes a gente até limita. Eu mesma às vezes falo mulheres, 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 mas a gente limita. Porque homens precisam ter contato com essa literatura também. Para olhar, para ter um alerta, olhar por suas filhas, né? E também saberem como educar teus filhos para o mundo, né? De Com um modo certeza. geral, seja, né, criança aí, menino, menina, enfim, né? Criar seu filho para esse mundo. Porque, como você já disse na sua fala, isso sempre existiu, sim, a temática sempre existiu, porém agora a gente consegue, né, aos pouquinhos, depois da Maria da Penha, né, e tudo mais, tantos direitos aí que a gente foi conseguindo aos pouquinhos, né? Depois de tudo isso, a gente começou a ser um pouquinho mais ouvida. Até porque criança, às vezes, quando acontece isso, principalmente em infâncias, criança não tem voz, né? Criança não tem que estar aí, tem que dar trela para criança, é bobagem. Não, a gente precisa prestar muita atenção no comportamento das nossas crianças, né? Qual que é a normalidade, é o sinal de alerta, né? Se uma criança fica um pouquinho mais fechada, se uma criança tem um comportamento diferente, chora mais, quer ficar mais isolada, tudo isso são muitos alertas e a gente precisa realmente estar atentos a isso e o seu trabalho contribui com toda certeza. Natasha? Cíntia, você tem alguma coisa que você gostaria de complementar em relação ao seu trabalho, a mensagem que você traz dentro do livro, que a gente não tem, às vezes, feito uma pergunta que você pudesse responder ela, que esse momento ele é seu. Não, assim, no geral, quando eu menciono muita coisa no livro, como é uma trajetória, são várias fases, né, ele segue, né, esse cronograma, é de observação. Não só a gente com os nossos filhos, as nossas crianças, mas a gente própria. Porque tem momentos aqui que aí fala, talvez uma depressão, talvez não tá tão bem naquele momento, mas o que me fazia, por mais que eu não conversasse, que eu não tinha, a minha criação foi muito rígida. Então não tinha aquele diálogo aberto, um pai e mãe. Né? A criação, a criação aí, para quem tem esses 40, lá atrás, meus pais como nordestinos, era uma criação muito rígida. Então, sobre não interromper os mais velhos, eu fui criada assim. Né? Eu jamais falar enquanto o pai e a mãe estivessem conversando com alguém, alguma visita. Então, não podia interromper de jeito nenhum. Era um olhar, já entendia o recado, de sair quietinha. Então, o observar em volta, que é o que fez, acho que chegar até onde eu estou hoje. Então, eu olhava tudo à minha volta. Né? Desde um mendigo na rua, uma garota de programa, que eu trabalhei na rua, fui camelô. Então, eu observava tudo à minha volta. Então, é a gente observar a vida. E Ela travou um pouquinho, mas a gente Seguiu? aguarda. Voltou, Isso, voltou. voltou. Você Por estava favor. falando que você observava tudo, que você já foi camelô e observava tudo. Isso. isso, a possibilidade de estar na rua fez eu ver todos os tipos de pessoas. Todo tipo de ser humano. Então, assim, desde um mendigo, um drogado, Cracolândia, convivi muito. Eu morava e trabalhava no centro da cidade. Então, eu cresci no centro. Então, você observar, porque é muito fácil a gente reclamar. É muito fácil a gente questionar a vida e reclamar da vida. Mas quando você tem esse olhar e consegue olhar em volta, e essa mensagem no geral que traz o livro, é você observar. Você não teve um momento bom, não teve uma vivência boa, aconteceu coisas, teve obstáculos, mas olha a volta, a sua volta, né? Tem tanta gente, às vezes, passando por problemas maiores.
tem mais dificuldades. Então, às vezes, a gente olha só pra gente e esquece que a gente pode superar aquilo, né? A gente dá a volta por cima, porque em volta tem coisas assim absurdas. Então, eu cresci pensando muito nisso, observando muito isso, para poder eu também dar a volta por cima, né? Conseguir superar muita coisa, estudar. Eu fui a primeira, dos meus irmãos, a primeira a me formar. Por ser a mais velha sobrinha, de uma geração que a maioria era do norte, então não tinha essa questão de faculdade. E aí eu olhava e falei, poxa, eu posso, vou atrás. Então eu menciono muito sobre isso, é você olhar em volta e superar tudo. Né? Parar de reclamar, que a gente reclama muito. O ser humano reclama muito. Então a mensagem era só isso, mudar esse olhar, né? Esse olhar em volta das pessoas e buscar possibilidades. A vida é cheia de possibilidades. Se a gente baixar a cabeça e não olhar, a gente não acha, né? A gente não busca, você vai ficar fechadinha ali no seu mundinho. E não, tem muita coisa em volta, tem muito mais. Coisas boas, coisas assim, positivas, negativas. Então, vamos pro lado positivo. Né? Porque se você ficar só no negativo, nada vai mudar. Exato. A gente tem que começar pela mudança por nós, né? Enxergar que existe essa mudança, existe essa possibilidade e que a gente consegue, né? É bem isso que você falou mesmo. Senão a gente só vai viver reclamando, 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 né? Com a nuvem em cima da cabeça ali. Que dia, ó céu, ó vida, mundo cruel, né? E não consegui enxergar as coisas boas. Eu fiquei muito curiosa para saber das suas memórias, das coisas boas, das coisas simples, sabe? Igual Coisa esse fato que simples, você acho que eu falou tenho aqui, calma. da mala embaixo Ó, da tem um mesa. trecho. Posso ler essa parte? Acho que Claro, falam de uma memória que eu Ótimo. gosto o muito. espaço é É tipo. seu, você faz o que você quiser, mulher, vai com tudo. Ah, cadê aqui? Eu coloquei nos relatos como lembrança, tem toda a história, lembrança e memórias. Lembrança. Certo. Que susto. Coração acelerou, tão escuro. Senti e tenho certeza que era outro rato a passar por cima de mim. Não posso gritar, logo amanhãs. Com tudo isso, há sentimentos que aquecem o coração, principalmente ao recordar alguns passeios, alguns tão especiais que jamais serão esquecidos. Tem um em particular que sempre me fez e me faz feliz ao recordar. Um passeio simples de mão dadas com a minha mãe. Usava um vestidinho rodado com mangas flu-flu e me sentia uma princesinha. No nosso caminho havia uma senhora que ficava numa barraquinha pequena, logo abaixo do viaduto, vendendo cocada. Amava quando minha mãe me comprava uma e tremia de medo quando o trem passava logo acima. Andávamos em direção ao casarão antigo, que depois descobri ter pertencido ao aviador Santos Dumont, na esquina das Alamedas Nottingham e Cleveland, no Campos Elíseos. Ali funcionava um cortiço invadido, onde a mãe de minha mãe, minha avó Bia, morou por anos. Assim também como um raro passeio com meu pai, que levou meu irmão e eu a uma padaria. Lembro que nos comprou um chocolate que mais pareceu um sonho de tão grande, chamado Toblerone. Eram esses pequenos e simples momentos que faziam toda a diferença. Nesses passeios sempre éramos surpreendidos por doces e chocolates. E nesta época me descobri amante de bolinhos com creme, chamados de sonhos. Ai, que delícia, que delícia. Essas E recordações nesse, afetivas. sim, e aí tem ilustrações, porque como eu menciono os lugares dos relatos e algumas moradias, que eu falo muito da Casa Velha, que era uma casa que a gente morou por muito tempo e para mim ela era mal assombrada. E aí eu menciono essa Casa Velha. Então eu fiz ilustrações. Então assim, tem fotos de infância, tem ilustrações que eu mesma fiz, né, para poder descrever qual era o meu cômodo, como que era aquela pensão. Porque quando eu falo os lugares, normalmente quando eu leio um livro, eu fico imaginando como que era, eu fico pensando. E eu queria facilitar um pouco mais. Lógico que ter a imaginação, mas quando você lê um relato assim de um local, uma descrição, e você vê o desenho na sequência, eu sou muito curiosa. E ali eu já viajo mais ainda. Então tem essas ilustrações também. Você poderia mostrar alguma pra gente? Posso, eu vou mostrar o da Casa Velha, porque eu falo muito dessa casa.
olha, eu vou mostrar. Posso mostrar essa foto? Deixa eu dar pra ver. Por favor. Olha, Somos em gente. 4. Pera lá. É você segurando um dos O meu irmãos? irmão caçula, Olha isso. aí. Aí meu irmão caçula, o David. O maiorzinho é o Diego. E lá embaixo a minha irmã Yara. Olha só, Gente, que que lindo. foto cheia de Os afeto, de carinho. E quatro. peraí, vocês estão que local é? Aqui é na Praça Princesa Isabel. Essa época aqui era a época daquela máquina. Lambe, lambe. Qual? Lambe, Lambe lambe, Lambe? né? Não, então, batia foto e saía na hora. Ah, tá. Tinha. Esqueci o nome daquela câmera. É, E era pa- caríssimo. Então, as nossas fotos sim, são raras, porque sim. era muito caro fotografia. Então, não era sempre. Então, a gente tem pouquíssimas fotos dessa época. Mas quando a gente tem, assim, a gente guarda com muito carinho. É diferente de agora, né? Porque, assim, É. tem muita foto. Ó, a Casa Velha menciona. Vê se dá pra ver aqui. Dá pra ver? Nossa, você Ah, que você faz fez? um croquis. Fiz. Olha, Gente! tá Natasha Arquiteta já perfeito. brilhou o zoinho ali, ó. Não, É, eu fiz porque, ó, essa é o início de tudo, né? Quando eu falo dos relatos, onde aconteceu os primeiros abusos, foi nesta pensão. Então dá para ver o banheiro que era a parte de baixo, aí uhum, coloca a descrição, os tanques embaixo, a escadinha que eu menciono, lá em cima os 3 quartos, né? Que era onde eu morava, dos vizinhos, e ali é onde eu vou relatando. Aí, como entendi. que eu fiz? Quando eu fiz esse primeiro desenho, eu mostrei para minha mãe, falei, mãe, você lembra que a gente tem esse, né? Você não tem problema com isso, senhor, senhora? Aí ela falou assim, nossa, não acredito, tá igualzinho, você lembra dessa pensão? Eu falei, lembro. Mãe, você lembra dos vizinhos? Primeira coisa. Você lembra dos vizinhos que a gente tinha? Ai, filha, passava tanta gente. Você não lembra de nenhum. Porque o meu maior medo aqui, porque quando eu comecei, eu falei assim, eu não tenho medo de quem vai ler. As pessoas, meus irmãos, meus filhos, não. Minha maior preocupação era o meu pai e minha mãe. Porque se eles pegarem para ler, eu falei, poxa, será que eles... Porque eu não coloco nomes. Eu coloco como visita e vizinhos. Aí vou numerando, que infelizmente foi uma sequência. E aí, quando eu mostrei essa ilustração, eu queria ver se ela ia identificar. E quando ela falou assim, nossa, era tanta gente, nem lembro. Aí eu respirei e falei, não posso continuar. O desenho vai entrar e né, a nomenclatura, né, vai continuar a mesma. Eu sabia que ela não ia lembrar de nada. Entendi. Sim, sim. Ah, que bacana o seu carinho em trazer essas imagens que dão apoio, né, que ajudam, na verdade, a estruturar a sua obra. Eu pesquisei na internet das câmeras Polaroid, né, que saía Isso! Olha, a lá- Na hora. Gente, era muito caro aquilo. A gente aqui era na Praça Princesa Isabel. Tinha muito. Foi a praça da minha infância, assim, né? No centro. Ah, que legal. certo. Bom, sim, a Eu tô gente está aqui. aqui amando conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história, né? Saber que você é uma guerreira, né? Tá aí representando muitas vozes. Enfim, a gente só tem a te agradecer por você estar aqui conosco falando, né? O que a gente espera é que a gente possa atingir mais pessoas também no sentido de que possam conhecer o seu trabalho e também conhecer a mensagem da sua obra, né? É, eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente está terminando aqui, né? Stephanie, você quer falar alguma coisa antes da minha pergunta? Não, eu só queria realmente aí agradecer por você ter se permitido externar tudo isso, né? Sabemos aí o quanto deve ter sido o processo para você, o quanto deve ser difícil, né, para você. Imagino também essa preocupação diante de seus pais, de como contar, de como, né, trazer essas informações a eles. Eu tô super curiosa, eu quero muito ler o livro, né? Eu já senti aí várias identificações com você, né? Desde o momento em que eu tive o primeiro contato. Geralmente sou eu que tenho o primeiro contato com os autores, posteriormente a Natasha, né, que fica falando por mais tempo com cada um até o momento da realização aí de uma live. E então, desde o primeiro contato eu tive aí muita identificação com a sua história, com a sua vida, né, com aquilo que você traz de relatos e
e principalmente com o fato da resiliência, né? Que eu acho que é justamente aquilo que todos nós precisamos. Cada um vai encontrar a sua forma, a sua maneira, mas que todos nós precisamos. Então, claro, além da mensagem, que em vários aspectos é bastante triste, né? Que em alguns pontos até revolta a gente, porque é uma criança, né? Em outros aspectos traz também a esperança. Eu me sinto assim também, muito esperançosa, por ver que mais e mais mulheres estão tendo aí, né, a coragem, a força para escrever, para externar e ter essa representatividade, colocar essa informação para mais e mais pessoas. Então, eu só me sinto muito grata por você ter passado por aqui, mas não vai ser só uma vez, porque a gente vai ficar atrás de você, Cíntia, saiba disso. Vamos ficar conectadas, grudadinhas aí. O Edu Criando Arte está te perguntando a capa do livro de quem é, né? Do seu filho. Mostra mais uma vez a capa pra gente. É uma foto sua, né? Não, parece, não não é? parece, não é. Quando a gente fez assim, eu mandei várias imagens, mas quando ele bateu o olho, eu falei, nossa, mãe, lembra um pouco a minha filha e lembra um pouco, ele falou assim, lembra um pouco a senhora. Essa é uma das fotos que é minha, né? E essa sou eu. Mas essa aqui é uma ilustração mesmo, é um banco de imagens que nós pegamos, nós escolhemos a dedo, e eu tinha uma outra em mente, mas o olhar era tão triste. E aí ele falou assim, mãe, olho para o livro, se for essa capa, eu não tenho vontade de ler, dá vontade de sair correndo, ele falando para mim, eu queria ter essas opiniões. E esse aqui era o brilho do olhar, porque independente do que aconteceu, eu fui muito arteira, tá escrito, eu apontei muito, e eu fui uma criança feliz, né? Eu até menciono, tem uma frase que eu coloco assim, eu fui uma criança feliz no mundo que eu criei, porque assim, eu tinha muita imaginação, eu viajava, e teve muito isso, é você criar um mundo, e eu trabalhei muito. Eu fui uma criança que eu lavava louça aos 7 anos, limpava a casa aos 8, então eu tinha uma criação assim, para poder auxiliar em casa. Mas isso não me fez uma criança infeliz. Então, quando ele viu a capa, eu falei, não, mãe, esse olhar, e deu um leve sorriso, ele falou, não, é isso. E essa luz de fundo tem um porquê, né? Então tem todo. A gente pensou no título. Esse título já estava aqui, ó, há muito tempo. E a capa, acho que conversou também. Então foi isso. Mas não sou eu que me perguntou, o Edu não. Mas parece, por isso, por causa das fotos que eu já tinha mostrado. Eu sabia que não. Eu sou muito fisionomista. Eu sabia que não era você na capa. Sim, você tem alguma mensagem que você queira finalizar? Assim, no geral, gente, não é só a palavra superação. É você acreditar, sabe? Acreditar em si. A gente tem que acreditar na gente mesmo, porque às vezes a gente fica esperando o outro. Sabe aquela aprovaçãozinha, aquela palavra positiva, e se a gente fica muito nisso, esperando o outro, você fica estacionado. Então, é assim, é você acreditar em si próprio, sempre. Independente das circunstâncias, do momento, é você acreditar em si, bola pra frente. E é que bacana. e é isso. Natasha, pergunta pra ela, mulher. Vamos lá, vamos fazer a nossa enquete aqui da nossa página. Cíntia, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Uau! Verso. Levaria versos. Com toda certeza seria uma excelente companhia aí para você, né? Poesia é vida, poesia é inspiração, poesia mexe com todos os nossos sentidos, né? O olfato, o paladar, nos carrega a lugares. Quando você traz suas memórias de infância, me vem também, né, o gatilho do sentir, né? Que é quando a gente consegue sentir cheiros, né? Sentir a luminosidade do local, às vezes o sabor do doce que você comeu quando passeou, da cocada vendida na banquinha. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Eu costumo aqui brincar nas entrevistas que quando se põe comida no livro, já ganhou meu coração.
Porque comida é afeto, gente. Comida é afeto, né? Afeto é memória. É tudo isso junto. Verdade. Bom, é isso, gente. Estou aqui apaixonada pelo livro, pela vida, as histórias aí que essa mulher tem, pela garra de poder aí trazer um assunto delicado para cada um de nós, porque nós precisamos sim falar sobre o assunto, precisamos sim falar com mais e mais pessoas para, tanto como sinal de alerta, como também daquilo que nós falamos, né, Cíntia? Não é uma autoajuda, mas também é um dizer, não, você não está sozinho, eu estou É isso aí. aqui, né? E observe-se, cuide dessa casa aqui, né? Que a gente mora temporariamente, cuide, né? Se ame, tenha os momentos, né? Para que a gente possa aí olhar para dentro, cuidarmos aí das nossas emoções e porque no final das contas é sempre a gente, né? Sempre a gente com a gente. É uma companhia aí que nós temos até Deus, enfim, até essa decisão maior que é findarmos essa trajetória, né? Então, enfim, só desejo aquilo que há de melhor nessa vida, o brilho nos olhos e que nada lhe trave o riso, mulher. Você é maravilhosa e você é capaz de ainda conseguir brilhar muito e muito mais. Pode ter certeza. E a gente ainda vai se ver muito, viu? Ah, com certeza. Gente, eu sou gratidão enorme, né, de estar aqui com vocês, de conhecer vocês, vocês são lindas. São Ah, assim, tem uma energia super gostosa, é um bate-papo, eu tava tão nervosa, ainda tô, mas é questão do tema, mas assim, é um acolhimento, né? É como se eu estivesse falando com amigas, batendo papo, é super tomando gostoso, assim, sou um super grata pelo vinhozinho. espaço. Ah, a garrafa tá ali, eu devia ter trago a garrafa. Mas é sexta-feira pode, gente, Sexta pode. Eu escolhi o pode, melhor sexta dia. Eu falei, ó, pode. sexta-feira às 8h30, nossa, melhor horário. Já vou esticar. Já tô É vestida isso pra aí. isso. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Meu povo, muito obrigada por todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente, nos fazendo companhia nesse bate-papo, contribuindo aqui para que essa noite fosse ainda melhor, né? E agradecer a todos que vão assistir mais tarde, porque vai ficar gravada, depois também vai para o YouTube e vai para o Spotify para você, né, que deseja aí também ouvir o que nós estamos aqui trazendo e, né, e fazendo seus afazeres aí, as suas questões do dia a dia. Muito obrigada, Cíntia, novamente, viu? Um beijo. Beijo Ah, gente, grande, meu gratidão. povo. Até mais. Bom final de semana. Bom final